Olá, boa tarde, Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos acompanhando agora, alguns que estão nos acompanhando ao vivo, uma boa tarde, Deus abençoe a todos, um beijo no coração de todos, sejam bem-vindos para mais esta live aqui através do Instagram e tenho certeza que Deus ele vai abençoar a vida de cada um de vocês. Estamos aqui para sequenciar uma série de estudos bíblicos que nós estamos trazendo e hoje é a quinta aula e o tema desta aula é batismo no Espírito Santo, como também batismo em águas, batismo em águas e batismo no Espírito Santo de Deus. Quero mandar um abraço para meu querido Talvanes, lá em Ilhéus, na Bahia, pastor Talvanes, pastora Fabiana e todo o povo de Deus ali em Ilhéus que está sempre ligado conosco, nos acompanhando. Beijo no coração de cada um de vocês, como também todos que nos assistem através do Instagram. A primeira parte da lição de hoje, da aula de hoje, iremos falar sobre batismo em águas. E desde já eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir sua Bíblia em Marcos 16, capítulo 16 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, que é o texto base desta aula de hoje, desta lição, da quinta lição, e que nós fazemos com muita alegria, com o propósito de abençoar vossas vidas e promover crescimento espiritual, preparo para a obra de Deus. Vamos à leitura de Marcos 16 e tenho certeza que Deus vai abençoar a todos vocês. Marcos 16, o verso 15 diz o seguinte: E disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quero repetir o verso 16. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Eu quero convidar você para repetir junto comigo este verso. Quem crê e for batizado será salvo. Agora foi ensaio, agora é para valer. Quem crê e for batizado será, isso mesmo, salvo. São palavras do Senhor Jesus após a sua ressurreição, onde ficou 40 dias com os seus discípulos, apareceu para mais de 500 pessoas segundo a Bíblia, e quando estava para ascender, subir aos céus, ele deu esta ordem categórica para a igreja, a todos, comissionando todos os cristãos da época. Quem crê e for batizado será salvo, mas debaixo da incumbência da pregação do Evangelho. Praticamente esta mesma ordem, ela se repete lá no livro de Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, onde Jesus disse: Ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20, onde o Senhor ordena que a igreja, os cristãos, por todas as partes, fossem fazer discípulos, e batizasse cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, ensinar a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Prega o Evangelho, batizem e ensinem. Prega o Evangelho, batizem e ensinem. Isso foi uma ordem categórica. E é interessante que lá no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê que os apóstolos de Jesus, eles sequenciaram essa mensagem, eles sequenciaram essa ordenança, pregando o Evangelho e batizando as pessoas que criam nas águas do batismo. Lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, após a descida do Espírito Santo, Deus toma Pedro numa poderosa pregação, uma pregação linda, logo após o derramar do Espírito Santo, no mesmo dia, e Pedro faz uma pregação com muito poder, intrepidez e autoridade. E ao concluir a pregação, aqueles homens que estavam ouvindo ficaram de corações compungidos e perguntaram: varões e irmãos, que faremos nós? E Pedro disse o seguinte: arrependei-vos cada um de vocês
e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Coisa maravilhosa, né? Ou seja, Jesus ordenou e os apóstolos concluíram, seguiram adiante pregando a mensagem do batismo. Mas presta bem atenção. Na verdade, o batismo começou um pouco antes de Jesus. O batismo começou, na verdade, com João Batista. No Novo Testamento, na Nova Aliança, começou com João Batista. Ele foi incumbido de vir adiante do Senhor, como está escrito no profeta Isaías: voz do que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor. Ele veio preparar o caminho para o Senhor. E ele veio batizando lá no Rio Jordão, pregando a mensagem que Jesus também deu continuidade ao batismo e a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E diz a Bíblia que toda Jerusalém e Judeia iam ter com João Batista e eram por eles batizados no Rio Jordão, como está escrito em Mateus 3. Mateus 3, verso 1 em diante, você vai ler e vai confirmar, anota aí esta referência bíblica de Mateus 3, onde João Batista estava batizando lá no Rio Jordão e as pessoas ali eram batizadas nas águas, confessando os seus pecados. Jerusalém, Judeia e as cidades circunvizinhas ao Jordão, todos iam ao batismo de João Batista. Foi ele, não é como está escrito em Mateus 3, 6, aliás 1 a 6, você vai encontrar esta linda passagem bíblica. E logo na sequência, após o exemplo de João Batista, da pregação de João Batista, no capítulo 3 ainda, ali registra João Batista começando o seu ministério de pregação e batizando pessoas. E no capítulo 3, a gente vai ver uma passagem muito linda, no verso 13 a 17. Quem vem para o batismo de João Batista? O próprio Jesus. Isso mesmo, o próprio Jesus, ele veio ao batismo de João Batista para ser batizado por ele. E diz o texto da palavra que João Batista, ele se opunha. Ele não queria batizar Jesus. Ele entendia que Jesus era maior do que ele, estava consciente disso. E ele disse: eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse: deixa para que se cumpra toda a justiça. Tudo que é justo, tudo que é reto. E João Batista o permitiu e o batizou. E ao batizar Jesus, coisas maravilhosas aconteceram naquele lugar. Ao ser batizado, saindo ele das águas, diz que o Espírito do Senhor, os céus se abriram e o Espírito do Senhor veio sobre ele e pousou sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E logo em seguida veio uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. 3 grandes lições nós aprendemos aqui por ocasião do batismo de Jesus. 3 coisas que a gente aprende muito forte. No mínimo 3 grandes e fortes lições sobre o batismo. A primeira lição que a gente aprende ali em relação ao batismo de Jesus, a primeira é que ele, sendo maior do que João Batista, ele poderia ter começado o seu ministério independente de João. Simplesmente começar o seu ministério, como muitas pessoas fazem, independente de qualquer pessoa, independente de aprovação, independente de Deus querer ou não. Às vezes até Deus tem um chamado com alguém, mas a pessoa começa de qualquer jeito, ele não quer esperar. Jesus esperou 30 anos, que dentro da cultura judaica, alguém para ser mestre, para alguém começar a exercer um ministério, era nesta idade, 30 anos. Então ele espera o tempo normal para que o seu ministério pudesse começar. E quando ele disse para João Batista: importa cumprir toda a justiça, ou seja, o que é justo diante do Senhor. João já era profeta antes de Jesus. João era autoridade antes de Jesus. E Jesus não podia começar o seu ministério fora da cobertura, fora de autoridade, sem cobertura, como muitas pessoas fazem. Começam o ministério por conta própria, às vezes se rebelando, às vezes causando divisão no ministério. E não é dessa forma que se começa o ministério. Você precisa ter a cobertura de alguém reconhecidamente aprovado por Deus. E Jesus sabia disso. E ele vai começar o seu ministério debaixo da autoridade, porque ao começar o ministério dele, o de João Batista, consequentemente, estava
se encerrando, porque ele foi enviado com a missão de preparar o caminho para o Senhor. A primeira lição que a gente aprende aí é submissão. Humildade para ser submisso. Humildade para esperar o momento certo de Deus para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. O que é interessante é que para cada etapa da vida tem um momento de Deus. Não precisa se apressar. Para cada etapa, nível da sua vida, existe um momento de Deus. E se você observar as etapas, não queimar etapas, meu querido, ninguém te segura. A questão é quando as pessoas com pressa queimam a etapa, avançam, não são humildes, não são submissas, não obedecem, não estão debaixo de cobertura e fazem de qualquer maneira. E eu quero dizer para você que esse exemplo de Jesus é tremendo. É uma lição poderosa que eu e você precisamos observar para o resto da vida, para entender que para cada nova etapa você precisa esperar o tempo, o momento de Deus e alguém te liberar para que você siga adiante e Deus possa confirmar a obra na sua vida. Segunda lição, obediência. Jesus era extremamente obediente ao seu Pai. Ele sabia, ele entendia que ele não podia começar, ele sabia que tinha que ir para aquele batismo. E como forma de obediência ao seu Pai, primeiro submissão, agora obediência, ele vai ao batismo. Ele pede o batismo. Ele tem humildade de pedir o batismo. Ele tem humildade de se submeter à autoridade de alguém que já era autoridade. Coisa linda. Obediência. A obediência caracteriza a fé e a vida de todos os cristãos. Para todos os milagres que Jesus operou nas nossas vidas e opera, e segundo a Bíblia, precisou de obediência. E ele foi extremamente obediente. Foi até lá cumprir um mandamento de Deus. Sinta-se à vontade para obedecer. Sinta-se feliz para obedecer à vontade de Deus e cumprir os seus maravilhosos mandamentos. A terceira grande lição que nós aprendemos aqui é o exemplo. Isso mesmo, o exemplo. Jesus, certa vez, ele lavou os pés aos apóstolos e ele disse: vocês entendem o que eu estou fazendo? Se eu, como mestre, vos lavei os pés, vou e faço o mesmo. Aprenda comigo. Ou seja, quando Jesus foi à água do batismo, foi para mostrar para mim e para você, para todo ser humano na face da terra, que o batismo é uma necessidade. Ele, Jesus, perfeito, santo, obediente, sem mácula, sem pecado nenhum, precisou ir para o batismo. Que homem, que mulher, que pessoa não precisa descer as águas do batismo depois que Jesus desceu as águas do batismo? Ele é o exemplo, é a referência, é o modelo. E para seguir Jesus, a legalidade, o que abre porta no reino dos céus, que te dá legalidade, é o batismo nas águas. É o batismo. É o batismo. O batismo marca a tua entrada no reino de Deus. O batismo te dá legalidade para participar da Santa Ceia. O batismo te dá legalidade de você seguir adiante. Há muitas pessoas que já entraram na igreja, receberam Jesus, mas não desceram as águas do batismo. Como você vai progredir se você não entrou pela porta, pela legalidade, não fez a primeira lição, que é o batismo? Depois da fé, aceitou Jesus, confessou. Batismo nas águas agora. Não pode esperar. E três coisas lindas, além dessas lições, as três que nós vimos aqui, de submissão, de obediência e de exemplo, três coisas maravilhosas aconteceram ali. Primeira, os céus se abriram. Você quer que os céus se abram para você também? Os céus se abriram através do batismo. Segundo, o Espírito Santo veio sobre ele. Quando você batiza, o Espírito Santo te sela com propriedade particular de Deus. Você é selado com o Espírito Santo e se torna filho e propriedade particular do Deus vivo. Terceira coisa que aconteceu ali, uma voz que veio lá do céu e dizia: este é meu filho amado e nele eu tenho prazer. Prazer porque ele é submisso, prazer porque ele é obediente, prazer porque ele é referência, prazer porque ele faz o que me apraz. Olha só, uma atitude tão humilde, tão simples do batismo, mas moveu os céus. Moveu os céus. Quando você pratica a palavra com obediência, com submissão e com vontade, você move os céus em teu favor.
Você move a mão de Deus. E aí os céus bradam: esse é meu filho amado. Essa é minha filha querida. Eu tenho prazer nela. Eu tenho prazer nele. Porque Deus sabia que a partir dali estaria começando um ministério poderoso, uma vida poderosa, de exemplo, de referência, que iria mudar o mundo. Após o batismo, se abrem portas grandiosas de realização, de poder e de glória sobre a sua vida. É só seguir adiante, em obediência, fé e santidade, e você vai ver o céu se abrir, como Jesus disse, para Natanael: de agora em diante, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descer sobre o Filho do Homem. De agora em diante. De agora, daqui para frente, esquece o passado, daqui para frente, você vai ver os céus abertos e a glória de Deus se manifestar sobre o Filho do Homem. Batismo é a porta de entrada no reino de Deus. Não se entra no reino de Deus da sua maneira. Se entra no reino de Deus a partir dos padrões que o próprio Deus estabeleceu. Deixa eu te contar duas histórias interessantes na Bíblia. Quando Deus tirou o seu povo da terra do Egito, e você sabe muito bem, você já viu o filme, você já leu na Bíblia, você já ouviu pregações dessa natureza, quando ele tira o seu povo da terra do Egito, Deus poderia ter conduzido o povo por qualquer direção que ele quisesse. Ele é Deus, mas ele conduz o povo para as águas. 430 anos de escravidão, escassez, medo, pobreza, miséria, e Deus está libertando aquele povo para uma nova vida, para viver as promessas feitas para Abraão, Isaac e Jacó. Tirar o povo e levar para uma terra que mana leite e mel. Sempre foi o propósito de Deus, a abundância. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele tira o povo e leva para onde? As águas do Mar Vermelho, para que o povo passasse pelas águas. Aquilo foi um batismo simbólico, um batismo coletivo. Deus emergiu todo aquele povo nas águas, de um lado para o outro, saindo da velha vida, levando em direção à nova vida. Isso é batismo, é sair da velha vida, é deixar o velho Egito para trás, o Egito de pecado, de prostituição, de mentira, deixar o teu passado, sepultar a tua história de escravidão e começar uma nova vida do outro lado. Deus leva o povo para o Mar Vermelho, atravessa, e do outro lado eles cantam o hino da vitória. Miriam e as mulheres começam a celebrar a nova vida, deixando o Egito para trás e começando agora uma nova jornada. Toda aquela jornada até a terra de Canaã ilustra um pouco a nossa existência espiritual. A gente sai do Egito, começa uma nova vida na direção dos propósitos de Deus, mas não quer dizer que tudo será fácil. Não, tem dificuldade no caminho, tem luta no caminho, tem lutas, tem muitas lutas, muitas guerras, mas Deus está no controle. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo agora ao vivo, para nossa querida Valquíria. Beijo para você, querida. Tudo de bom, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E a outra passagem que me deixa maravilhado é depois de 40 anos, onde o Senhor diz que as pessoas de 20 anos para cima, ninguém vai herdar. Ninguém vai herdar por causa da incredulidade, da dureza de coração. Ninguém vai herdar a terra da promessa. Só de 20 anos para baixo, os filhos e os que nascerem ao longo dos 40 anos. E todos aqueles incrédulos pereceram no deserto durante os 40 anos. E quando Deus está para fazer o povo entrar na terra da promessa, eles precisam agora atravessar o Jordão, de novo para as águas. De novo para as águas. Não é que você tem que batizar 2 vezes, não é isso, presta bem atenção. É porque durante 40 anos, muitos nasceram. E já estavam até em idade adulta, 40 anos de idade. E não tinham passado pelas águas. E não pode entrar na terra da promessa. Não pode entrar no reino de Deus sem um batismo. Aí Deus faz através de Josué. A missão de Moisés foi até ali. E é muito importante a gente entender isso. A missão de Moisés foi até as margens do Jordão. Dali para frente, Deus tinha outros planos, outros projetos, outras pessoas, no caso agora Josué, para conduzir o povo
a terra da promessa. Um trouxe o povo até bem perto, o outro vai conquistar, vai liderar o povo na terra da promessa, de fato e de verdade, mas não sem passar pelas águas. Você já passou pelas águas do batismo, querido? Minha querida, já passou pelas águas do batismo? É necessário, é mandamento. É a porta de entrada para o reino. E o Jordão se abre da mesma maneira como o Mar Vermelho se abriu. As águas se dividiram para ambos os lados e o povo atravessa em frente a Jericó e entram na terra da promessa. E depois que eles entram na terra da promessa, sabe o que eles vão fazer? Tem duas coisas que eles vão fazer lá na terra da promessa quando eles entram. As primeiras coisas que eles vão fazer na terra da promessa: circuncisão, porque muitos não estavam circuncidados, e celebrar a Páscoa. Dois rituais: circuncisão, os machos todos tinham que circuncidar porque não estavam circuncidados na carne, que é o sinal da aliança com Deus, e a Páscoa, celebraram a Páscoa assim que entraram na terra da promessa. Essas duas alianças do passado, esses dois rituais do passado, a ordenança do passado, eles se conservam na nova aliança. Assim que você vem para o reino de Deus, a circuncisão para nós hoje representa o batismo, é o sinal. Eles tinham a circuncisão na carne, nós temos o sinal do batismo, que é um testemunho público. Comer a Páscoa, celebrar a Páscoa, representa para nós a Santa Ceia. Foi as duas primeiras coisas que fizeram na terra da promessa. E assim que você ingressa no reino de Deus, através do batismo, você tem direito à Santa Ceia e à comunhão, à aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com as promessas de Deus, direito, legalidade de vida e vida com abundância. Já ouviu falar sobre isso? Talvez você esteja escutando pela primeira vez falar sobre o batismo lá do Mar Vermelho e o batismo do Jordão. E é interessante que o apóstolo Paulo fala essas coisas na sua carta de Coríntios. Ele fala que foram batizados na nuvem, no mar e na nuvem. Porta de entrada para o reino de Deus. E você precisa praticar, decidir, entender que batismo é mandamento de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 6, o verso 4 a 7, nos mostra o significado do batismo. Qual é o significado do batismo? Por que eu tenho que me batizar? O que o batismo representa? Qual é o significado? Deixa eu te dizer. Lá em Romanos 6, 4 a 7 fala que assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós morremos juntamente com Ele e ressuscitamos juntamente com Ele. Então batismo significa morte e ressurreição. Assim como Cristo morreu, ressuscitou, no batismo você morre e você ressuscita. Morre o velho homem, morre a velha natureza, morre o velho pensamento, morre o velho estilo de vida. Teu passado é sepultado, o velho homem é sepultado. E acontece aí aquilo que falamos em aulas passadas, o novo nascimento. Nasceu um novo homem, surgiu um novo homem para Deus. Na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água. E aí você está nascendo pela palavra, da água literalmente, e nascendo para Deus. E o batismo significa a sua morte. Morreu o velho homem. Quando você imerge nas águas, aquilo representa a morte. Você está debaixo da água, até porque se alguém te segurar lá mesmo, é morte na certa. Ao imergir, você morre. Ao surgir das águas, você ressuscita, novo homem. Como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. E eu profetizo tudo novo na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Tudo novo da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. E uma outra coisa eu quero deixar bem claro para você. Talvez você nem concorde comigo, mas não precisa concordar comigo. Você precisa concordar com a Bíblia. Não precisa concordar comigo. Porque eu estou aqui no nome do Senhor, trazendo aquilo que a palavra de Deus ensina e mostra.
Eu já li a Bíblia toda várias vezes e tenho o dever e a obrigação de ler. Como pastor, eu tenho a obrigação de ler. Não há sequer uma só passagem da Bíblia que fale sobre o batismo de crianças. Não tem batismo de criança na Bíblia. Batismo de criança foi uma decisão da igreja para garantir que as pessoas ao crescerem seriam membro dela. Não tivesse mais opção. Só que o batismo na Bíblia é arrependimento de pecados. É quando alguém está consciente de que tem pecado e ela decide por si que quer de fato o batismo. Não é alguém decidir. Porque na salvação, pai não salva filho, filho não salva pai, marido não salva mulher, mulher não salva marido, amigo não salva o amigo. Porque a salvação é individual, cada um prestará conta de si mesmo perante Deus. Batismo é individual, é sua decisão. Criança não tem capacidade de decidir. Decidiram por ela. Mas chegará um tempo que você vai ter que decidir, tomar uma decisão por você mesmo. Quem crê e for batizado será salvo. Inclusive neste verso de Marcos 16, verso 15, onde ele diz: "Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura", o verso seguinte diz: "Quem crê e for batizado será salvo". Neste verso cai por terra o mito de batismo de criança. Porque o primeiro requisito neste verso não é ser batizado. Primeiro mandamento aqui, pela ordem, é crer. Quem crê e for batizado será salvo. Então a primeira decisão é crer. Criança não tem capacidade de crer. Você não pode pregar para uma criança. E muito menos se for uma criancinha ainda de colo, é mais difícil ainda alguém ter que pregar e ela entender alguma coisa e fazer uma decisão. Porque a primeira coisa que tem que impactar a sua vida é o crer. Como a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé nasce pelo ouvir a palavra de Deus. Como uma criança vai ter fé? Como que a criança vai entender o que está pregando? E Jesus diz: quem crê é o primeiro passo para o batismo. Primeiro crer, depois ser batizado. Eu creio, eu entendi, eu quero, eu preciso, não quero mais viver assim, estou arrependido, quero Deus, quero uma nova vida, quero ser abençoado, quero andar com Deus. Eu creio. Isso somente pessoas adultas, pessoas conscientes do pecado, podem fazer essa decisão de crer na palavra, crer em Jesus, aceitá-lo, recebê-lo e depois, só depois, ser batizado. Então, neste verso da palavra, cai esse mito de batismo de criança. Nada contra a religião de ninguém, nada pessoal contra ninguém, muito pelo contrário, amo vocês, mas meu papel de pregador é esclarecer, é trazer luz da palavra para a sua vida. Estamos resolvidos? Não tem batismo de criança, mas o adulto consciente. É interessante que as pessoas dizem que se a criança morrer pagando, sem ser batizada, vai para o inferno. Como que uma criança que não tem pecado vai para o inferno? E o adulto, quando morre, vai para o céu? Ser Jesus? Quer condenar as crianças que não têm pecado? E quer salvar, dar um jeitinho? Todo adulto que morre, alguém diz: fulano está em um bom lugar, fulano está em um bom lugar, e às vezes não teve aliança nenhuma com Deus, e a criança que morre pagando foi para o inferno. Como, querido? Isso é um contrassenso, é uma coisa, não é? Um paradoxo. Então está esclarecido o assunto de batismo de criança. Que Deus abençoe teus filhos, Deus abençoe as tuas crianças. Mas Jesus disse: deixai vir as minhas crianças, porque a elas pertence o reino dos céus. Crianças são inocentes, crianças são de Deus, a elas pertence o reino, já está garantido para elas. Mas nós adultos precisamos tomar cuidado e fazer a coisa direito perante os olhos de Deus. Amém? Eu quero ler apenas uma passagem, a última passagem sobre o batismo, que é sobre o que aconteceu no capítulo 8 de Atos. Se você quiser abrir a Bíblia ou anotar essa referência, era muito importante. Atos capítulo 8, para a gente encerrar essa primeira parte, concernente ao batismo com águas, e começar a falar de batismo no Espírito Santo. Em Atos capítulo 8 acontece algo maravilhoso. O anjo de Deus fala com Filipe para que ele descesse para o caminho de Jerusalém para Gaza, que estava deserto. Não disse o que ele ia fazer, mas mandou ele ir. E ele obedece, porque é feliz quem obedece. E ele vai. E de repente, passa ali naquele caminho uma comitiva. Carruagens, camelos, gente, soldados.
porque ali estava o tesoureiro, superintendente de uma rainha dos etíopes, que tinha ido para Jerusalém adorar e estava voltando para a Etiópia. E diz a Bíblia que de repente o Espírito falou com Filipe: te aproxima desse carro, dessa carruagem. E ele vai. E ele observa que o homem está lendo a Bíblia, a palavra de Deus. E ele faz uma pergunta para aquele homem: você entende o que você está lendo? E ele diz: como é que eu posso entender se alguém não me explicar? Como eu posso entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir para o carro. E Filipe subiu e seguir adiante. E a partir daquela passagem, Filipe fala de Deus, de Jesus, do Evangelho, da salvação, do batismo. E de repente aquela carruagem passa perto de uns rios, de umas águas. E o eunuco, o superintendente, o tesoureiro disse: olha, aqui tem águas, o que impede que eu seja batizado? Aí Filipe disse: é lícito se você crê em Jesus de todo o coração. Ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Pararam o carro, ambos desceram as águas e Filipe o batizou. E este homem seguiu a sua jornada feliz e abençoado. Olha só, Filipe prega, o homem crê, porque a pregação gera fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ele creu e ele decidiu agora pelo batismo. E o que é interessante é que nunca na Bíblia batismo ficou para outro dia, para a semana que vem ou mês que vem. Batismo era sempre no mesmo dia. No mesmo dia que alguém cria, João Batista pregava e as pessoas iam naquele mesmo dia, era batizado por ele no Rio Jordão. Tem gente que está acumulando dias, já está na igreja há meses e não toma decisão pelo batismo, porque diz que não está preparado. Mas eu pergunto uma coisa: se Jesus voltar, duas coisas vão acontecer. Você vai ficar porque você decidiu adiar, não cumpriu o mandamento do Senhor. E se você não está preparado para a volta de Jesus, aliás, para o batismo, você vai estar preparado para a volta? Ninguém está preparado para batizar. Até porque batismo não é questão de preparação, é questão de fé, é de crer, é tomar a decisão e resolver de uma vez por toda essa questão. Quando Filipe disse para aquele homem: é lícito se você crê de todo o coração, e ele creu, foi o único requisito. Um único requisito para o batismo foi se ele crer. Ele disse: eu creio, então tá bom. Filipe não perguntou: você fez, não é, as 12 lições sobre o batismo? Não perguntou. Você é dizimista? Não perguntou. Você é ofertante? Não. É casado no civil? Não. Não perguntou nada disso. São coisas de homens. Denominação, igreja, é importante? É, até certo limite, mas não pode superar aquilo que diz a palavra. O requisito para batismo é se crer. Depois que você é batizado, ajeita a tua vida, querido. Casa com aquela mulher que você está com ela há 12 anos, há 5, convivendo. Casa, vai lá, ajeita a tua vida, mas não impede você de batizar. Mulher, não impede você de batizar. Homem, isso não impede. O requisito para o batismo é se você crer. Marido não pode impedir a salvação da mulher, uma mulher do marido, porque a salvação é individual. Deus chamou você, e quando chamou você, Ele sabia qual a tua situação atual, qual o teu estado civil. Ele sabia disso. O batismo é para agora, é mandamento, é cumprir, é seguir adiante. E aí, com sabedoria, resolvendo as demais coisas em nome do Senhor Jesus. Estamos entendidos sobre o batismo? Ok? Deus abençoe. E se você não estava batizado, agora você tem todos os motivos para descer as águas do batismo e Deus te abençoe. Vamos falar agora sobre batismo com Espírito Santo. Aí eu quero convidar você a abrir tua Bíblia lá no livro de Joel, Velho Testamento. Eu vou te dar aqui uma referência para você encontrar o livro de Joel. Se você encontrar Jeremias, aí você vai Jeremias, não é? Ezequiel, aí Daniel, Oséias, Joel. Encontrou Daniel, Oséias, na sequência, Joel. Vamos abrir? Eu também vou procurar aqui, ó. Vamos lá. Eu também estou procurando. Achei Ezequiel, passei um pouquinho para frente, estou no capítulo 10 de Oséias. Pronto, chegou em Joel. Rapidinho assim. Capítulo 2 tem uma passagem da Bíblia que eu preciso ler para você, sobre o batismo com o Espírito Santo. E alguém vai dizer: mas o Velho Testamento já falava do batismo? Sim.
Com certeza. Com certeza. Já falava do batismo. Olha só. Verso 28, 2:28. Eu vou ler para você. Eu quero ler essa passagem para você. E acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aqui está a promessa do batismo com o Espírito Santo. E quando ela acontece, lá em Atos, no capítulo 2, a Bíblia diz que os homens que estavam ali, alguns deles, viram os apóstolos cheios do Espírito e disseram: esses homens estão embriagados, porque ninguém entendia aquilo ali, aquele mover, as línguas estranhas, aquele poder sendo derramado. Disseram: esses homens estão embriagados. E Pedro se levanta e diz: não, não é embriaguez, sendo essa a terceira hora do dia, 9 horas, ou seja, o judeu não tinha hábito de beber vinho cedo, de maneira, não fazia parte da cultura. Mas Pedro vai dizer: isto é a promessa de Joel, é o que está escrito no livro de Joel, onde está escrito que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele declara por completo a profecia de Joel para explicar o que estava acontecendo. E aí Pedro traz uma poderosa pregação. E ele diz para os judeus: a promessa de respeito a vocês, a vossos filhos, a todos quanto Deus chamar, participam desta promessa. Louvado seja Deus. A promessa do batismo com o Espírito Santo é para todos. Em Lucas 24, antes de acontecer o batismo, o verso 49, Jesus diz para eles: fiquem em Jerusalém, fiquem na oração, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque o batismo com o Espírito Santo é o revestimento por dentro e por fora, onde você transborda da unção de Deus, você transborda do Espírito. O Espírito você recebe quando você aceita Jesus, quando você batiza, recebe o Espírito Santo. Mas o batismo é um transbordar, é um derramar do Espírito por dentro e por fora, onde você está cheio da glória, cheio da unção, cheio do poder de Deus. E é interessante que esta promessa estava lá em Joel, e esta promessa também está lá no capítulo 3. Lá no capítulo 3 de Mateus, quando João Batista fala de Jesus, ele fala da promessa do batismo com o Espírito Santo. No capítulo 3, a gente vê João Batista dizer o seguinte: eu batizo vocês com água para arrependimento. Capítulo 3. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu não sou digno de carregar as sandálias dele. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Jesus vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo, dizia João, e eu estou profetizando: você vai ser batizado com Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e fogo. Louvado seja Deus. João disse que Jesus batizaria. Ninguém batiza com Espírito Santo a não ser Jesus. Mas aí vem a grande questão: por que o Senhor batiza com o Espírito Santo? João no capítulo 3, verso 11, diz que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas qual é o propósito? Será que Deus batiza só para as pessoas falarem línguas estranhas e profetizarem, sapatear, rodopiar nas igrejas? Não. As pessoas fazem isso porque não entendem o propósito. As pessoas às vezes usam o batismo com o Espírito Santo para criar outras situações fora do real propósito do batismo. Jesus quer revestir você, quer revestir a igreja, quer encher a igreja do poder. E é interessante que ultimamente a gente não vê tantas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque elas não pedem. Por quê? Porque não sabem qual é o propósito. Não querem, não entendem ou não estão dispostas a viver o propósito do batismo. As pessoas pedem casa, as pessoas pedem casamento, as pessoas pedem emprego, as pessoas pedem finanças, elas pedem tudo, oram e jejuam por tudo, mas não jejuam e não pedem o batismo com o Espírito Santo, que é revestimento de poder dos céus.
ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus deu uma missão para a igreja, pregar o evangelho. Mas disse para ele, não vão pregar sem antes estarem revestidos, capacitados, ungidos para tamanha missão, porque a missão é de cunho espiritual, é bater de frente com Satanás, é arrancar as vidas das garras do inferno, e para isso precisamos estar cheios do Espírito Santo. E o propósito fica claro lá em Atos capítulo 1, verso 8. O propósito do batismo com o Espírito Santo fica claro, muito claro, em Atos capítulo 1, verso 8, onde Jesus diz: e recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus e aleluia, em nome de Jesus. Esse é o propósito do batismo: revestir homens e mulheres para a obra, para a missão, para ganhar vidas, para resgatar as vidas, para destruir e desfazer as obras de Satanás através da unção, do poder e do nome de Jesus. Esse é o propósito. Não é para rodopiar, não é para sair como um aviãozinho, não é para somente falar línguas estranhas, ficar na igreja, ser visto pela igreja. Não! É para o trabalho lá fora, é para cumprir o ID de Jesus. Vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falaram novas línguas, pegaram na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Sinais, 5 sinais, evidência de poder na minha e na sua vida, tem que existir para caracterizar o verdadeiro cristão. É para isso que Deus quer te batizar com o Espírito Santo. E em Marcos 16 diz, e eles foram pregar, e o Senhor confirmava a palavra através dos sinais que se seguiam. Eles foram pregar e os sinais aconteciam, porque Jesus confirmava a pregação, a palavra, através de sinais. Quando você está comprometido em obedecer ao Senhor, entender o propósito, prega o evangelho, sinais irão acontecer. A glória vai se manifestar, porque você está batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, e Deus vai fazer a diferença na tua vida, meu filho. Ninguém te segura mais. E aí, o que é que você quer? Uma vida de vitória ou uma vida de escassez? Porque há tantos cristãos derrotados. Porque há tantos cristãos na igreja reclamando da vida e murmurando da vida. É porque não entenderam o propósito. É porque não entenderam o propósito. Deus quer fazer de você, meu querido, uma tocha de fogo, um vaso de glória na mão dele. O diabo não tem nenhum poder nem autoridade contra a tua vida, tua casa e tua família. Se você seguir em obediência completa, entendendo os propósitos de Deus para a sua vida, batismo em águas e batismo com o Espírito Santo. Você precisa orar para isso. Você precisa pedir, entender, crer e tomar posse. E para encerrar, um dia eu fiz uma vigília com um irmão que ele queria muito ser batizado com o Espírito Santo. E a vigília foi da seguinte maneira: tratar do assunto com ele. Tratei do assunto e mostrei para ele que aquilo era uma promessa. Era uma promessa para mim, para ele, para todo cristão, como a Bíblia diz, para todos quando Deus chamar. E quando ele começou a entender, começamos a vigília por volta da meia-noite, umas 4 horas da manhã, 4 horas de Bíblia, de comunhão, de oração. E quando ele entender, que eu vi nos olhos dele, que ele tinha entendido e tomou posse da promessa, o Espírito Santo falou comigo: coloca apenas tua mão no ombro dele. E eu coloquei a mão no ombro dele. E automaticamente ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Se o irmão Marcelo estiver me ouvindo, Marcelo casado com a Alba, abraço, meu querido, beijo para vocês. Foi assim que aconteceu, você sabe que foi, tá bom? Estamos encerrando aqui esta 5ª lição: batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês. Estamos chegando no final dessa live através do Instagram. Que Deus abençoe a todos. A paz seja com todos. Pastor Talvano, pastora Fabiana, os irmãos Ilhéu na Bahia, muito obrigado por estar me ouvindo, me compreendendo também e me aguentando também no nome de Jesus. Quero dizer para vocês que vocês podem me seguir no Instagram e me seguir no YouTube. É Edmilson Alves Life Coach. E aí você vai me encontrar no YouTube, no Instagram. E estamos aqui dispostos sempre a atender e abençoar vossas vidas. Beijo no coração.
Fica na paz, um abraço, Deus abençoe, no nome de Jesus.